Disciplina: Anatomia Geral e do Aparelho Locomotor. Aula 6. Tema: Introdução ao Sistema Endócrino. Objetivo: introduzir o aluno ao estudo das glândulas corporais, focado no aprofundamento das glândulas endócrinas e suas respectivas localizações. Olá, meus cumprimentos! Eu sou o professor Rafael Guimarães e hoje nós estamos aqui para estudar o sistema endócrino. Inclusive, olha só esse fundo aqui, super chique, viu? Já dando início à especificidade dos nossos entendimentos. Mas para que nós possamos aprofundar os nossos entendimentos, inicialmente nós precisamos entender que ao longo do nosso corpo existem órgãos, existem tecidos, dos quais existem glândulas, dos quais produzem determinados elementos, tá bom? Esses elementos eles são envolvidos nos processos de regulação das necessidades orgânicas, de regulação das necessidades funcionais biológicas, tá ok? E para que a gente possa entender melhor, vamos visualizar aqui a nossa lousa e entender que, para que nós possamos falar das glândulas endócrinas, nós precisamos primeiro entender que existem outros tipos de glândulas também, tá certo? Especificamente, nós vamos tratar de dois tipos de glândulas, tá bom? Sendo, no primeiro momento, nós vamos falar das glândulas exócrinas, tá? E nesse momento, perante ao termo, você já pode ter alguma associação de que exócrino é uma palavra que remete a algo externo, tá? A algo de fora do corpo, tá bom? Então, glândula exócrina é uma glândula que produz algum elemento, do qual esse elemento vai ser levado para alguma superfície do corpo, ou propriamente esse elemento vai ser levado para fora do corpo, tá bom? Então, pessoal, glândula exócrina, ela tem uma especificidade anatômica. E essa especificidade é um ducto, é um canal que pode conduzir esse elemento produzido por essa glândula para fora do corpo, tá ok? Então a glândula exócrina, o grande diferencial anatômico dela é justamente esse ducto, esse canal de ligação do qual ela lança algum elemento produzido para fora do organismo, para a superfície do organismo, tá bom? Em contrapartida, nós temos também a glândula endócrina, tá bom? E a glândula endócrina, pessoal, ela é uma glândula que ela tem a especificidade de produzir elementos diretamente envolvidos nas regulações corporais, nas regulações de trabalhos metabólicos. Esses elementos são os hormônios. Nós vamos já entender qual é a especificidade da ação e do trabalho dos hormônios. Mas nós temos que primeiro entender o diferencial de uma glândula exócrina para uma glândula endócrina. Inclusive, confira aqui na nossa tela, da qual a glândula exócrina, pessoal, ela vai ter justamente, olha só, um ducto, olha só. Esse ducto, como mencionado, é um canal, tá? É um canal, é um condutor, tá ok? É um condutor, beleza? De algum elemento que vai ser levado para fora do corpo. Nesse primeiro momento, é isso que nós precisamos entender. Esse elemento vai ser levado para alguma superfície do corpo. Sabe como, por exemplo? Olha só, jovem, você que está conferindo essa aula, e nós todos somos amazonenses. Nós sabemos das condições climáticas da nossa região. Perceba que se você estiver estudando esse material num ambiente em que ele está quente, com temperaturas elevadas, ao iniciar a sua compreensão desse estudo especializado, perceba que você vai gastar mais energia. Consequentemente, o fator ambiente muito quente, mais o gasto calórico cognitivo para entender essa aula, perceba que você pode começar a suar.
dependendo da quantidade de outras variáveis, mas você pode começar a suar. Esse suor, ele nada mais é do que uma reestabilização, uma regulação da sua temperatura corporal, para que ela, como subiu muito, agora o seu organismo usufrui de mecanismos para estabilizar, equilibrar, harmonizar novamente a sua temperatura corporal. E essa sudorese, essa água de dentro do corpo, que vai agora para fora do corpo, ela ocorre justamente por causa do trabalho da glândula exócrina, tá ok? E se ela é uma glândula exócrina que leva água de dentro do corpo para fora do corpo, ela é uma glândula do tipo sudorípara, tá bom? Agora, existe também outra glândula envolvida, por exemplo, numa senhorita que teve um filho recentemente, tá? Hoje já se usa o termo puérpera, tá? Para a senhorita que deu à luz recentemente e se encontra no período de amamentação. O processo de lactação, o processo da ejeção do leite vindo do seio materno para alimentar, nutrir o recém-nascido, ocorre também por uma glândula exócrina. Só que essa glândula é do tipo glândula exócrina mamária, tá bom? Agora, pessoal, tá tratando-se do nosso foco de atenção. Qual é a glândula endócrina, tá certo? Essa glândula, ela tem a especificidade, ela tem uma ação muito específica de produzir determinados elementos. Nós já sabemos que esses elementos são o quê? Os hormônios, olha aqui, ó. Os hormônios, tá bom? E esses hormônios, eles têm um veículo de transporte para realizar as suas ações específicas. Então, a glândula endócrina, pessoal, ela não possui ducto. Ela lança todo o conteúdo produzido, todos os hormônios sintetizados, ela lança diretamente na corrente sanguínea. Inclusive, veja aqui, com mais detalhes, essa figura aqui. Olha só aqui, ó. Pá, vou até riscar um pouco mais de vermelho para você entender. O hormônio produzido em determinada glândula endócrina, ele flui, ele desemboca, ele chega, ele cai na corrente sanguínea, diretamente na corrente sanguínea, tá bom? Então, já sabemos que além da glândula, desses órgãos que produzem elementos, a especificidade respectiva a cada um, a especificidade anatômica, é de que um tem ducto, ok? A glândula exócrina tem ducto, por isso que ela é exo, tá? Ela é exo, ela vai para fora do corpo, assim como a glândula endócrina, ela não tem ducto, ela lança os seus hormônios produzidos diretamente na corrente sanguínea, tá bom? Pessoal, logo mais nós vamos entender que, além desses dois típicos exemplos, existem também as glândulas mistas. Tá ok? Então você pode ter pensado, jovem, sabe o quê? Você pode ter sido assaltado por um questionamento nesse momento, do qual você percebe que uma determinada glândula pode fazer os dois trabalhos, ambos trabalhos, tá ok? Ou seja, uma glândula, ela pode ter, ao longo do seu corpo, ao longo da sua estrutura anatômica, essa glândula pode ter uma porção endócrina, essa mesma glândula pode também ter uma porção exócrina. De que forma? Olha só, uma determinada glândula pode produzir hormônios e essa mesma glândula também pode ter um ducto, do qual ela lança outras secreções produzidas, outros elementos, outras substâncias produzidas por ela lança para fora do corpo. Agora, olha só, nós entendemos que uma glândula exócrina tem um ducto, do qual essa passagem lança algum substrato, algum produto para fora do corpo. Essa mesma glândula exócrina pode ter um ducto ligado a outro órgão. Então,
esse elemento produzido pela glândula exócrina pode também lançar esse elemento diretamente para outro órgão. Mas se a glândula é exócrina, o seu ducto não lança o elemento produzido na corrente sanguínea. Essa função de lançar diretamente na corrente sanguínea é competência delimitada e específica da glândula endócrina. Endócrina. Tá beleza? Olha só. E pessoal, tratando do nosso alvo de atenção, nós temos aqui os hormônios produzidos por glândulas endócrinas, das quais, pessoal, os hormônios, eles são nada mais que mensageiros químicos, tá bom? Circulam pela corrente sanguínea e ligam-se a receptores específicos. Ou seja, pessoal, nós já temos ideia de que os hormônios são mensageiros químicos, eles desenvolvem ações especializadas e o grande veículo de transporte desses hormônios é a corrente sanguínea, tá bom? E mesmo distante, pessoal, um hormônio pode atingir a sua célula-alvo, tá ok? Isso por quê? Porque esse hormônio, ele só vai desenvolver a sua ação especializada quando ele estiver ligado a um receptor específico, tá ok? Então, olha só. Preste atenção aqui, jovem. Você pode pensar da seguinte forma, de que aqui na minha... Vamos entender, para a gente entender nesse primeiro momento, tá bom? O meu cérebro, ele tem glândula endócrina. Vamos dizer assim. A minha cabeça, na região da minha cabeça, tem glândula endócrina. Agora, esse hormônio produzido por essa glândula endócrina aqui da cabeça, ele tem, sabe aonde que ele desenvolve a sua função? Por exemplo, tá? É bem didático o modelo que nós estamos usando para entender o raciocínio. Essa produção de hormônios aqui da cabeça, ela vai desenvolver uma ação, sabe aonde? Lá no pâncreas, por exemplo. Vamos dizer assim, lá na região do estômago, na região abdominal. E você pode se perguntar, mas como que esse hormônio, com tal especificidade de ação, ele vai só desenvolver a sua função lá na região abdominal, lá no estômago, lá no pâncreas? Você tem que entender que existe uma especificidade formada entre o tipo de hormônio produzido e o seu receptor, tá bom? Pode ser que esse receptor ele esteja localizado, esse receptor específico para determinado hormônio, ele esteja localizado ao longo do organismo, em outras partes do organismo. Mas o hormônio só vai acoplar-se, conectar-se ao seu receptor específico. Inclusive, olha só esse exemplo aqui, bem legalzinho. Pessoal, nós temos um hormônio que ele tem, olha, essa característica aqui, ó, tá? Ele é nesse formato mesmo aqui, tá bom? E nós temos um outro hormônio que é quadradinho, olha só, dessa característica aqui, beleza? E para que a gente continue essa linha de raciocínio, vamos imaginar que esses dois hormônios são produzidos pelo cérebro, ali pela região da cabeça, beleza? Agora nós vamos ao encontro do receptor específico e vamos entender, olha só, isso aqui é uma célula, tá? Isso aqui é uma célula, tá bom? Essa célula, ela vai ter dois receptores. Um receptor que é assim, ó. Olha só esse receptor. E olha esse outro receptor. Consegue perceber? Um tem uma afinidade, o outro tem outra afinidade. Pessoal, deixa eu desenhar esse esquema aqui dessa forma. Deixa eu desenhar esse esquema bem aqui, então. Temos um hormônio do tipo quadradinho, um hormônio do tipo circular. Um hormônio quadradinho, circular não, triângulo invertido, desculpa, tá? E aqui nós temos a célula que vai receber esses hormônios e um desses receptores, ele tem essa forma, ó. O outro receptor, ele tem essa forma. Então, pessoal, a gente já consegue associar que
Esse hormônio aqui, ó, quadradinho, ele vai acoplar-se, ó, a esse receptor específico. Por quê? Porque somente esse receptor aqui, ó, que tem a capacidade de acoplá-lo, conectá-lo para, consequentemente, realizar a sua função. A mesma coisa ocorre, olha só, com esse receptor aqui. Ele vai se acoplar ao seu específico receptor. Não esqueça disso, tá bom? E, pessoal, existe a possibilidade, como já mencionado, desses receptores serem encontrados em outras partes do organismo, tá bom? Mas entenda que os hormônios só vão desenvolver a sua função especializada quando acoplados ao seu receptor específico. E você já sabe que o grande veículo de transporte, qual é? O grande veículo de transporte desses hormônios é justamente a corrente sanguínea, tá bom? Pessoal, nós temos que entender que alguns órgãos, eles podem produzir hormônios. Ou seja, existem órgãos que têm uma função muito específica, como, por exemplo, nós abordamos a função do coração de contrair-se para levar sangue, consequentemente oxigênio para todos os tecidos do corpo, certo? Mas o coração, frente às necessidades do organismo, frente às necessidades momentâneas do organismo, ele também pode produzir hormônios, tá bom? De modo a reestabilizar todo o necessário. Assim como os rins, pessoal. Nós vamos ver que existe uma glândula endócrina localizada em cima dos rins. Mas mesmo assim, o próprio órgão rim, ele pode produzir determinados hormônios de acordo com as necessidades do momento, tá bom? Como já mencionado, sabemos que o específico receptor só recebe o específico hormônio, de modo a desenvolver uma ação, um mecanismo especializado, tá bom? Inclusive, eu fiz um breve esquema ali da teoria da chave da fechadura, que é uma teoria difundida para os estudos do sistema endócrino. Mas olha só, pessoal, eu vou fazer aqui um outro esqueminha um pouco maior para que você possa perceber com mais detalhes ainda. Nós temos um hormônio do tipo bolinha, ok? Nós temos um hormônio do tipo triângulo invertido. Nós temos um outro hormônio do tipo quadradinho, tá bom? Independente de onde esses hormônios forem produzidos, eles serão jogados, desembocados na corrente sanguínea, tá bom? E determinada célula possui o receptor específico de cada um desses hormônios. Então aqui nós vamos ter, olha só, um receptor assim como nós teremos um outro receptor assim como nós teremos um outro receptor assim, beleza? Então fica muito fácil, visualizando esse esquema, encontrar o receptor específico e respectivo a cada um desses hormônios, tudo bem? Então já sabemos que esse hormônio aqui, ele vai ligar-se aqui, nesse receptor, vai ficar tipo assim, ó, olha só. Chegou aqui o hormônio, olha só como é que ele vai ficar. Beleza? Assim como esse hormônio, ele vai aqui, ó, para esse receptor. Aqui, ele pode, então, desenvolver a sua função especializada. E, por fim, esse último vai ficar aqui, ó. Pá, conectou, acoplou, agora sim nós vamos ter ação, nós vamos ter exercício de mecanismo específico a cada tipo de hormônio. Beleza? Pessoal, os hormônios, eles são mensageiros químicos, dos quais eles têm inúmeras, variadas finalidades, tá bom? Variados mecanismos. Esses mecanismos, por exemplo, pessoal, lembra você que por acaso está assistindo esse vídeo e porventura pulou alguma refeição, não está com fome? Já não demorou muito, eu comecei a ficar chato, né? Porque você está com fome? Não é nem culpa minha. Pulou uma refeição, está querendo assistir esse material com fome? Jovem, faça o seguinte,
Se você pausar esse vídeo, se você der pausa nesse vídeo, eu vou esperar, tá? Eu vou esperar. Então faz assim, vai lá, pega uma fruta, pode ser uma banana, eu acho que o carboidrato da banana é muito legal. Se você tiver aveia em flocos, melhor ainda, é você misturar a banana com a aveia em flocos, sabe para quê? Melhorar o perfil glicêmico, para melhorar a qualidade do carboidrato que você está comendo, para melhorar a fonte energética que você está comendo. Dá pausa que eu espero, tá bom? Deu pausa, voltou agora munido da fruta com a aveia, você começa a comer, você percebe que até aquelas emoções mais românticas fluem pelo seu metabolismo, tá? Não adianta querer ser romântico com fome. A mesma coisa não vai adiantar você compreender, apreender esse conteúdo se você estiver com fome, tá bom? Agora perceba, jovem, que a velocidade com que esse conteúdo, com que esse alimento que você acabou de ingerir, existe uma velocidade ideal para o seu metabolismo. Selecionar aquilo que ele vai aproveitar e, consequentemente, excluir, eliminar aquilo que não vai ser proveitoso, tá bom? Quem regula a velocidade desse processamento é um tipo de hormônio, tá bom? Assim como o seu desenvolvimento longitudinal, o crescimento da sua estatura, da sua altura, também foi regulado por um outro determinado hormônio, tá bom? Imagina, por exemplo, a explosão hormonal magnífica que ocorre no processo de gestação, no organismo feminino, quando gerando uma nova vida. É magnífico. É um tipo de interação que só se encontra, que quase é inexplicável, mas que está dentro do nosso corpo. Beleza? Olha só. Os tipos de hormônios, pessoal, podem ser classificados em 3 conjuntos, tá bom? Primeiramente, nós temos o hormônio do tipo amina, tá bom? Nós temos cerca de 20 aminoácidos, pessoal, tá? 20 aminoácidos, tá bom? Esses aminoácidos... mas eu já ouvi falar, professor, que tem 21. Não. Vamos padronizar nossa linha de raciocínio. São 20 aminoácidos, dos quais, ao longo desses 20, existe o triptofano e a tirosina. Esses hormônios do tipo amina, eles são formados, compostos, justamente do triptofano e da tirosina, somente. Tudo bem? Sendo assim, se a base de formação desse hormônio for triptofano ou tirosina, eu tenho um hormônio do tipo amina. Assim como existe outros hormônios que vão vir dos outros 18, vamos dizer assim, porque o triptofano e a tirosina já foram inclusos ali em cima, então nós temos aqui outros 18 aminoácidos para formar outros tipos de hormônio, mas esses hormônios serão nomeados peptídeos, tá ok? E por fim, nós temos os hormônios esteroides. Todo esse grupo de hormônios são derivados, todo esse grupo de hormônios é derivado do colesterol, ou seja, de base lipídica, de base de gordura. Agora, olha só, jovem, você que está ouvindo esse último termo, esteroide, se você gosta de malhar, se você gosta do treinamento de força, se você almeja estética na sua vida, estética física, corporal, você com certeza já ouviu falar do hormônio esteroide, tá? Mas eu quero dizer aqui para você que nós somos do curso de Educação Física e nós não precisamos regulamentar isso, normalizar esse termo, que com certeza você já ouviu falar. Se você pretende se autoconhecer um pouco mais a nível físico e através do treinamento de força, através da musculação, mande bronca, persista, é saúde. Mas, quando você ouvir esse termo aqui, por favor, não normalize, não ache que isso é uma suplementação dietética. Não ache que isso aí vem para complementar as suas refeições.
tá? Se você já está numa determinada idade e estiver assistindo esse conteúdo, também não pense que essas oscilações da sua testosterona, ai meu Deus, eu estou cansado de viver. Estou cansado de viver, sabe? Estou melancólico agora, estou consternado. Eu vejo um post no Instagram, eu penso que é para mim, é para mim, é para mim. Não. Entenda que existe uma flutuação desses tipos de hormônios, mas uma forma de você estimular especificamente esse último grupo aqui, é justamente saindo do sedentarismo, tá bom? É justamente adicionando um novo hábito de vida, do qual você vai ensinar o seu corpo a trabalhar, ensinar a sua musculatura e estirada esquelética a trabalhar de uma forma muito mais sincrônica e muito mais eficaz. Beleza? Tratando agora das glândulas endócrinas, especificidade do nosso encontro, eu vou mencionar as respectivas glândulas endócrinas para depois nós visualizarmos a localização de cada uma, ok? Nós temos a glândula pineal, pessoal. Glândula hipotálamo. Vamos já detalhar um pouco mais, não se preocupe. Hipófise, tireoide, paratireoide, pâncreas, glândulas ou glândula suprarrenal. Ovários para as mulheres, gônadas das mulheres, gônadas dos homens, testículos. A gente pode ter uma breve visualização de acordo com a imagem, respectiva à localização de cada uma, tá bom? Mas vamos particularizar esse entendimento observando essa figura aqui, da qual traz a localização das 3 primeiras glândulas endócrinas. E como mencionado, você lembra que a gente tinha entendido que determinada glândula endócrina ficava na cabeça, no cérebro? Tá aqui. Pronto, são essas 3. E você pode pensar, pessoal, ela fica ali, um pouco mais ao lado do cérebro, ela fica nas adjacências, né? Ela circunda. Fica no cérebro, pessoal, para que a gente cele esse entendimento de hoje. Beleza? E, jovem, a glândula pineal, ela é a reguladora do relógio biológico, pessoal. Certo? Ou seja, todo esse estímulo que você adquiriu ao longo da sua vida para acordar pela manhã e dormir à noite, para você manter-se acordado quando a luz do dia está dia, e para você dormir quando está escuro, quem regula essa função é o relógio biológico. Para você que sofre de insônia, com certeza vai lembrar da sua glândula pineal, tá bom? Você, ao longo do dia, é estimulado por determinados hormônios a ficar acordado, assim como à noite, frente à escuridão, você é estimulado a dormir, ao sono, beleza? Pessoal, agora, o hipotálamo, ele é uma glândula endócrina? Ele é uma glândula endócrina. Mas nós vamos hoje já com o caderno de anotações, com a data e com o respectivo tema dos nossos estudos de hoje, nós vamos colocar hipotálamo, centro regulador de tudo. O hipotálamo é o grande órgão, é a grande glândula que identifica, por exemplo, essa sala aqui do Centro de Mídias da UEA está fria. Eu estou lecionando num ambiente muito confortável. Beleza? Então, o hipotálamo ele identifica a temperatura ambiente para manter a regulação interna da minha temperatura corporal. Então, o hipotálamo ele faz variadas outras funções, mas por isso que ele é conceituado de uma forma geral, pessoal, como centro regulador de tudo. Ele produz hormônios? Produz hormônios, mas ele também é o grande vigilante do nosso organismo. Tudo que acontece ao longo do nosso organismo é regulado pelo hipotálamo. E, pessoal, para a gente passar e falar da glândula mãe da hipófise, nós vamos já encerrar esse bloco aqui para reiniciar o segundo e poder detalhar com mais tranquilidade e leveza o conteúdo. Até logo!